Amém, irmãos? É uma alegria estarmos neste domingo na casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudarmos a palavra do Senhor. Que o seu Espírito possa estar conosco, assim, abrindo o nosso entendimento e compreensão da sua palavra. É muito bom estar aqui com os irmãos, louvo ao nome do Senhor. Também quero louvar o nome do Senhor pela vida do pastor Marcelo. Obrigado ao pastor pelo convite, à superintendência de Escola Bíblica Dominical, e que Deus nos ajude e faça-nos crescer no conhecimento das suas verdades. Eu quero também deixar aqui, é opcional e cada irmão pode fazê-lo, nós trouxemos ali algumas apostilas, tá, irmãos? Nós trouxemos uma apostila, só duas, na verdade, sobre bibliologia, uma aula que nós estamos dando lá no Instituto Bíblico Pentecostal, lá em Jacarepaguá. Então, os irmãos que desejarem poderão adquiri-la. Ela trata sobre a inspiração da Bíblia, a sua canonicidade, fala também sobre vários assuntos concernentes às Escrituras Sagradas. Então, é bibliologia. Nós também trouxemos trouxemos algumas apostilas sobre sinais e a volta do Senhor Jesus Cristo, que nós vamos tratar daqui a pouco, tá ok? E também trouxemos uma outra sobre perseverança. Foi um estudo que nós temos na Igreja Kairos, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, quando falamos sobre os 5 níveis da perseverança da igreja primitiva e que a fez uma poderosa igreja em sua época. Então, está ali. Se o irmão quiser pagar via Pix, poderá fazê-lo através do nosso celular, ok? Está ali, mas também está na apostila. E o valor de qualquer uma delas é de R$7, tá, irmão? R$7. O irmão que assim desejar poderá adquiri-la. Mas, amados, estaremos estudando nesse trimestre sobre um assunto de alta relevância, que é concernente os grandes temas do fim. Bem, hoje eu vou fazer aqui uma breve introdução ao assunto, como também irei falar um pouquinho sobre a primeira lição, sobre os sinais da vinda de Cristo, e vou concluir falando sobre a segunda lição, que é a volta do Senhor Jesus. Ok? Amém. Benção. Ok? Então a gente passa dando uma pincelada e vamos à segunda. Aqui, amados. Apontar aqui mesmo? É para cá mesmo? Está ligado aí do lado. Agora foi. Benção, irmãos. Então vamos aqui, irmãos. Apenas uma breve noção para que a gente possa entender sobre este assunto. É sempre importante em dizer que quando tratamos sobre os assuntos referentes aos últimos dias, eu gosto sempre de iniciar utilizando uma palavra muito sábia colocada pelo pastor Billy Graham, quando ele disse que a Bíblia é o jornal que sai amanhã. Então, muitos dos fatos que nós temos sendo noticiado, a Bíblia já nos informou. E nós estamos em um assunto muito atual. Afinal, dia a dia, o Senhor nos anuncia que Ele está mais próximo do que nunca. Mas vamos aqui. Quando falamos sobre os grandes temas do fim, esse assunto
ele é conhecido no campo da teologia como sendo a escatologia. Bem, a palavra escatologia, ela vem do grego eschatos, que significa último, e a palavra logia. Na verdade, escatologia é uma palavra aglutinada desses dois termos, eschatos e a palavra logia, que significa, a palavra logia, estudo, tratado e discurso. Então, escatologia significa tratado das últimas coisas, estudo das últimas coisas ou discurso das últimas coisas. Bem, essa matéria conhecida como escatologia, ela está em uma cadeira no campo teológico conhecido como a teologia sistemática. Na realidade, ela e mais 9 matérias, das quais formam a chamada cadeira da teologia sistemática. É bom em dizer aos irmãos aqui que às vezes pessoas confundem escatologia com Apocalipse. Eu vou estudar Apocalipse. Quando você fala em estudar Apocalipse, você vai estudar o livro do Apocalipse. Então você vai se prender aos 22 capítulos do Apocalipse. Só. A escatologia é mais abrangente do que o estudo da escatologia. A escatologia é mais abrangente do que o estudo do Apocalipse. Enquanto o Apocalipse você se limita ao livro, a escatologia não. Ela te leva a outras passagens bíblicas que estão no Antigo e no Novo Testamento, que vão tratar sobre as últimas coisas ou sobre os últimos dias. Então, a escatologia ela é mais ampla, ou seja, quem estuda Apocalipse estuda alguns assuntos da escatologia, mas quem estuda escatologia acaba estudando todo o Apocalipse. Então, logo a nossa lição não é Apocalipse, a nossa lição é escatologia. E nela está inserida alguns assuntos que são abordados no livro do Apocalipse. Ok? Então é um princípio importante de entendermos isso. Quando falamos ainda sobre a escatologia, nós temos uma sequência lógica. Veja bem, aqui você tem os assuntos que são tratados na escatologia. E cada uma delas vai ampliando. Primeiro, você tem os sinais dos tempos, que já foi focado aqui numa lição que o pastor aqui mencionou, e nós vamos dar alguns princípios também daqui a pouco. Sinais dos tempos. Depois nós temos a doutrina do arrebatamento da igreja. Depois nós temos o tribunal de Cristo. Temos as bodas do Cordeiro, grande tribulação e a volta gloriosa. Preste aqui atenção ao que eu vou falar aos irmãos agora. Bem, quando falamos sobre essa sequência lógica, os sinais dos tempos é o que a igreja está experimentando hoje, está experimentando agora, está visualizando. Ontem, Irã ataca Israel. Tem tudo a ver com os sinais da vinda de Cristo. Então, sinais dos tempos é o que nós estamos experimentando hoje, agora. E qual a finalidade dos sinais dos tempos? Anunciar à igreja que Jesus está mais próximo do que nunca. Depois dos sinais dos tempos, temos o arrebatamento da igreja. O que é isso, pastor? Note,
Vou dar um exemplo. É a ponte em que Deus vai tirar a igreja da terra e levar para o céu. Então, o arrebatamento da igreja é essa ponte que arranca a igreja da terra e a leva para o céu. Quando a igreja chegar lá no céu, vai ser realizado o tribunal de Cristo e também as bodas do Cordeiro. Então, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, a igreja já está no céu após o arrebatamento da igreja. E as bodas do Cordeiro vai se transcorrer no período de 7 anos, que é o enlace matrimonial da igreja com Cristo. Hoje nós não somos a esposa, hoje nós somos a noiva. Só a partir das bodas é que vamos nos tornar a esposa do Cordeiro. Ok? Enquanto no céu nós temos o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, na terra a grande tribulação. Entendido? Grande tribulação vai ter tudo que o irmão tem aí. As 3 sequências de 7 sinais, de 7 juízos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. A aparição do anticristo. E com ele, mais 2 cooperadores. O dragão, que é o falso pai, que é Satanás. O falso profeta, o falso Espírito Santo. Então, será o período da grande tribulação. A grande tribulação é um período de 7 anos, dividido em 2 fases, de 3 anos e meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio, chamado de tribulação. 3 anos e meio final, grande tribulação. 3 anos e meio iniciais, começa no capítulo 6 do Apocalipse e vai até o capítulo 10. Do capítulo 11 ao capítulo 17 do Apocalipse, é a segunda fase chamada de grande tribulação. Ok? Bem, depois desse período de 7 anos na terra de grande tribulação e no céu da bodas do Cordeiro, a volta gloriosa. Jesus vem com grande poder e grande glória. Isso. Em sintonia com a volta gloriosa, nós temos a batalha do Armagedon, certo? É interessante que é uma das batalhas mais conhecidas do mundo, mas ela não aconteceu ainda. É uma das batalhas mais comentadas, mas que ainda está no campo futuro. E ali será dupla, será uma batalha bélica, mas também será uma batalha espiritual. Jesus volta com poder e grande glória e esmaga todo o poder do anticristo no Vale do Megido, ou no Vale do Megido, ou Armagedon. Ok? Depois nós temos o julgamento das nações. Escute. O bem que as nações fizeram ou mal em relação a Israel. O que essa nação fez para Israel? Bem, então Jesus vai chamá-la de bode. Vai chamá-la de ovelha. E ela vai entrar onde? No milênio. Fez mal a Israel, perseguiu a Israel, vai ser destruída e não vai entrar no milênio. Então já tem algumas nações aí na lista. Tá certo? Olhe pelo Brasil, para o Brasil não entrar nessa lista. Porque o nosso atual governo está estranho. Tá certo, irmãos? Lembre-se de Gênesis 12, tá? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso tem validade até o dia de hoje. Quer ser abençoado? Fique do lado de Israel e vamos embora. Começou a amaldiçoar?
Não é Israel que vai te amaldiçoar, é Deus. Tá ok, irmãos? Então, julgamento das nações. Depois do julgamento das nações, prisão de Satanás por 1000 anos. É a única referência bíblica sobre a prisão de Satanás. Um anjo o prende em cadeias e o leva até o abismo, que é uma palavra grega chamada abísimos, ou seja, que é um inferno, prisão, ele vai ser colocado em cadeias e preso nesse abismo por um período de 1000 anos. Então, esse período de 1000 anos é visto como o milênio, período em que Cristo aqui estará reinando com a igreja, mas ainda não é o fim. Depois desses 1000 anos, Satanás vai ser solto. Veja as referências bíblicas ali, tá, irmão? Será solto. E aí vai se desencadear a última revolta, liderada por Satanás. Pastor, vai ter a última revolta, sim. E quem vai estar do lado dele? Muitos que viveram no milênio. Isso é para provar que se não houver conversão de coração, o coração do homem é ruim, é mau. Então, no milênio, período de paz, de prosperidade para todo mundo, felicidade, muitos ainda serão seduzidos e estarão do lado de Satanás. Nunca se esqueça, o engano é poderoso. Ok? Aí Jesus, o que faz aqui? Prende Satanás, joga ele no Geena e destrói todos os seus aliados. Depois teremos o juízo final, o chamado trono branco. Interessante, nesse trono branco, não tem advogado, só tem juiz e réu. Acabou. Quem tiver ali já está destinado no inferno. Só que o Senhor vai ressuscitá-los para vergonha e condenação eterna. Ele vai julgar. Você está indo para o inferno por causa disso e por causa disso. No final, quem estiver no trono branco, no juiz trono branco, inferno. E aí temos a consumação de todas as coisas. Aí sim entra a eternidade, e a eternidade para todo o tempo. Amém, irmãos? Então, nós temos essa sequência, ok? A ser tratada dentro do campo da escatologia. Agora, é evidente que cada um, quando você entra em cada assunto, existe os seus desdobramentos. Certo? Bem, isso daqui é apenas para que tenhamos uma visão mais ampla. Vamos ao próximo ponto. Conceitos relacionados à tribulação. E são chamados conceitos tribulacionistas. Ok, irmãos? Bem, a Bíblia é um livro que você lê, mas você também tem que interpretá-lo de forma correta. Certo? Quando eu não interpreto a Bíblia correta, é como se eu colocasse a espada na minha frente e pulasse sobre ela. Quando você interpreta corretamente, você se torna um espadachim habilidoso. Você nem se corta com a Bíblia. Mas quando você não interpreta correto, você pode se autocortar ou até mesmo morrer, porque você interpretou incorretamente. Então vamos lá. Conceitos tribulacionistas. Aqui, irmão, esse primeiro aqui, escute bem o que é que eu vou falar para o irmão. É o que a maioria das igrejas defende, a maioria, ou melhor, a Assembleia de Deus em peso defende, e que a ADVEC também defende. Pré-tribulacionista ensina que a igreja não passará pela grande tribulação.
Quer passar, fica à vontade. Quer conhecer o anticristo, à vontade. Quer tirar um selfie com ele, tranquilo. Chamar para o churrasco é com você mesmo. Tá certo, irmão? Tem crente preocupado em saber quem é o anticristo. A igreja verdadeira só quer saber do Cristo. Ok? Vamos lá. E detalhe, o anticristo, quando aparecer, a igreja já não está mais aí. Então, se você tem curiosidade, você só tem uma opção, ficar. Tá certo? Vamos lá. Pré-tribulacionista. Ensina que a igreja não passará pela grande tribulação. Esta linha de interpretação defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, a grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é para aqueles que desprezaram ao Senhor Jesus Cristo e viveram suas vidas no pecado. Vamos lá. Pós-tribulacionista. Esta linha de interpretação ensina que a igreja passará pela grande tribulação e Jesus a livrará na sua vinda e inaugurará o reino na terra, o milênio. E o último grupo são os intermediários. Existe um grupo chamado de mid-tribulacionista. O que é o mid-tribulacionista? Ele ensina que a igreja vai ser arrebatada, mas na metade da grande tribulação. Nos 3 anos e meio iniciais, a igreja passa, e depois ela é arrebatada. Então, é visto como os mid-tribulacionistas. Então, nós cremos no pré-tribulacionista. Ensina que a igreja não passará pela grande tribulação. Esta linha de interpretação defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós também somos pré-milenistas. O que é isso? Cremos que haverá um milênio terreno, Jesus estará aqui reinando, a igreja estará aqui também reinando. Ok? Então, é bom que entendamos isso, porque quando acontece algum grande acontecimento no mundo, começa pessoas que não são frequentadores de EBD a irem lá para a internet e um monte de gente que não sabe nada de escatologia começa a dar aula de escatologia. Como aconteceu recentemente com a Covid. Aí o povo já estava passando mal da Covid e começaram a passar mal com os vírus heréticos que foram lançados na internet. Tá ok, irmãos? Por isso que nós estamos deixando claro que a Assembleia de Deus, como a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ela é pré-tribulacionista e pré-milenista. Tem outras linhas? Tem. Isso dá debate? Dá. Mas aqui não é o caso. Eu só estou colocando aqui aos irmãos o que nós somos. Tá bom, irmãos? Tem o meso também, Na verdade, o meso é quase a mesma coisa, só termo é. Vamos lá, irmãos. Aqui nós vamos dar aquela pinceladinha para o irmão ficar aqui atento. Aí, ó. Sinais da vinda de Jesus. Certo? Levamos aqui a Mateus 24, versículo 3. Mateus 24, versículo 3. Olha o que o texto fala-nos aqui, ó. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se deles os discípulos em particular e lhe pediram. Eles pediram 3 respostas. Primeiro, dize-nos quando acontecerão estas coisas. Número 1. E que sinal haverá da tua vinda? Número 2. E do fim dos tempos. Então, veja bem,
Quando nós pegamos Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, esses 3 capítulos são chamados de sermão escatológico de Jesus. Ali Jesus vai dar uma aula de escatologia. Certo? Agora, na verdade, esse sermão surge por causa da pergunta tríplice dos discípulos. Olha a primeira pergunta que eles fazem aqui, irmãos, ó. Dize-nos quando acontecerão estas coisas. Aí o irmão pergunta, pastor, o que é isso? Que coisa é essa? Aí você tem que ler o versículo 1 e 2. Jesus, ele chega, ele assenta-se no Monte das Oliveiras, e Jesus havia dito aos discípulos, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí os discípulos formulam a primeira pergunta, que é essa: dize-nos quando acontecerão estas coisas. Jesus, o Senhor falou que o templo que está erguido aqui vai ser destruído. Quando isso vai acontecer? É a primeira pergunta. Então Jesus responde falando sobre sinais no ano 70. Quando Vespasiano começa a levar as legiões romanas, 3 legiões romanas, contra Israel, para sufocar a rebelião que começou no ano 66. Só que com a morte do imperador romano, ele volta para assumir o trono romano e deixa seu filho, Tito Flávio Vespasiano, para dar continuidade. Então, quando Israel é sitiado, cumpre-se essa primeira parte da profecia de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Aqui, ó, você pega o versículo 1 e 2, e você também leva aqui para o versículo 16 até o versículo 20. Esses versículos se cumpriram no ano 70. Aí tem uns que pegam um versículo e dizem, ai das grávidas, as que amamantarem naquela época, e colocam na volta de Cristo. Não tem nada a ver. Foi o sofrimento do povo civil. Morreram no sítio de 70, 1.300.000 judeus, só na cidade de Jerusalém. Mulheres tiveram ventre rasgado para colocar ferro quente ou animal vivo. Mulheres comeram filhos, escolhendo, hoje é o teu filho, amanhã é o meu. Por causa da escassez, fome. Então, uma primeira parte se cumpre. Vamos lá. Agora, olha só. A segunda pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? Daqui a pouco a gente chega aí. É a segunda pergunta dos discípulos. E a terceira, e do fim dos tempos, é o seguinte, Jesus, quando tu vir, o que vai acontecer depois? Essa é a pergunta. Aí você continua lendo. Mateus 24, versículo 15, 21. No 21, Jesus fala sobre a grande tribulação. Escuta só, irmão. Olha o que Jesus fala aqui, rapidinho, da grande tribulação. Pois haverá, então, grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Sabe o que Jesus está querendo falar? A grande tribulação vai ser um período único na história humana. Olha o que Jesus está falando. Reúne todas as guerras piores que o mundo enfrentou. As piores pestes que o mundo enfrentou. Os piores cataclismas de tsunami, fome, maremoto, furacão, tufão. Reúne tudo isso e Jesus está falando, não vai dar a grande tribulação.
Então, os períodos mais negros da história humana não vão se comparar à grande tribulação. Por isso que Covid não foi nada. E um monte de gente, já estamos na grande tribulação. E os irmãos, meu Deus, o que é isso? Não lê a Bíblia. Covid, sim, foi um grande mal, uma grande pestilência, matou muito, mas tiveram pestilências piores. É só estudar a história. Tá bom, irmãos? Então tá aí. Então Jesus fala, a grande tribulação nunca houve. E ele fala, e quando passar, também nunca haverá. É um período singular na história humana. Legal? E Jesus está explicando, depois da minha volta vai ter a grande tribulação, meu filho. Aí Jesus continua explicando ainda aqui, ó, versículo 29 ao 35. Está falando do terceiro ponto, do fim dos tempos. Agora vamos voltar aqui à segunda pergunta, que é essa dos discípulos aqui, ó. E que sinal haverá da tua vinda? Aqui, ó. A palavra sinal vem do grego semion, que significa sinal, marca, prova, indicação, indício. Então, o que são os sinais? É a marca da vinda de Cristo, é a prova da vinda de Cristo, é a indicação da vinda de Cristo e são os indícios da vinda de Cristo. Vamos lá. Esta palavra tem várias aplicações no Novo Testamento, mas em Mateus 24, 3, e aí ressalta a indagação, e que sinal haverá da tua vinda? No sermão escatológico de Cristo, tem um sentido de indícios que anunciam eventos futuros. Ou seja, o que vai acontecer, você já começa observando agora, através dos sinais. Vai acontecer ainda, mas aqui já está te dizendo que tenha certeza, o que foi dito ocorrerá. Legal, irmãos? Bem, no dicionário de escatologia bíblica, sinais do tempo significam conjunto de acontecimentos brevemente ordenados por Deus e registrados antecipadamente nas Escrituras Sagradas, com o objetivo de alertar os fiéis com respeito à proximidade da vinda de Cristo. Então, o que são os sinais? É Deus falando, ó, tá vendo isso daqui? Isto está anunciando que eu vou voltar. E eu determino que seja registrado. Aonde? Nas Escrituras Sagradas. Ok? Então, tudo que estamos vendo está apontando para Jesus. Você não tem teu celularzinho? Não tem a sua televisãozinha? Toda vez que você liga lá no jornal e passa uma notícia, pense, é Jesus falando para você, no teu sofá, no qual você está bem confortável, eu estou vindo, tá? Fica ligado, tá? Você não sabe a hora. Pode ser agora. Certo? Continuando. Vamos observar que, à luz das Escrituras, abra a sua Bíblia lá em Mateus 24, versículo 8. Mateus 24, 8. É um outro texto que só a abordagem de Mateus. Mateus 24, 8. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Que dores são essas? A expressão no original é dores de parto. Dores de quem está grávida. Essa expressão dores de parto é muito usado pelos judeus para determinar o tempo em que o Messias viria. E quando o Messias estivesse para vir, olha só, haveria muitas mudanças na sociedade e as estruturas do mundo começariam a ser abaladas. E é o que a gente está vivendo hoje. Só que a expressão dores de parto
também vai nos direcionar o quê? Sobre um período de aperto, que não é a grande tribulação. Por isso que se ensina no âmbito escatológico que a igreja enfrenta o período das dores, mas a igreja não passa pela grande tribulação. Nós estamos nos períodos das dores. Agora é interessante que dores de parto sinaliza para a mulher o quê? Que ela vai dar luz ao filho. E tende o quê, irmãos? As mulheres sabem melhor do que eu. Que cada vez que os sintomas vão acelerando, está mais perto. Entendido sobre os sinais da vinda de Cristo? Veja, terremoto sempre houve, fome sempre houve, legal, tudo bem. Mas já se prova que no nosso atual século houve mais terremoto desde quando começou a pesquisar sobre o terremoto, que é a partir do século XV. No século XX, houve mais terremoto do que todos os demais séculos juntos. E cada vez mais os terremotos estão ficando mais poderosos, mais destrutivos. Entendido? É isso que Jesus está falando. Quando eu estiver para vir, os sinais tendem a ficarem mais poderosos, mais contínuos, porque eu estou mais próximo. Amém? Bem, aqui o irmão pode também observar um próximo ponto agora, que é as duas vindas de Jesus. Certo? Pense aqui comigo, irmãos. Quando eu falo das duas vindas de Jesus, primeiro, a vinda que ele já realizou. E uma outra que ele vai o quê, irmãos? Realizar. O plano da salvação fala de duas vindas. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Hebreus 9, 28. Aos Hebreus 9, 28. Olha o que a Bíblia diz aí. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para salvar. Então, o plano da salvação fala de duas vindas. Olha aqui. Uma já realizada e uma outra por realizar. Amém? Então, vamos lá. Na primeira, Jesus vem, torna-se homem, realiza o seu ministério, é preso e é julgado, passa pelo martírio do Calvário, ressuscita no terceiro dia e faz a sua ascensão até os céus. Essa é a primeira vinda. Pastor, por quê? Qual a finalidade da primeira vinda de Jesus? Fácil. Lucas 9,56. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Aí você vai, Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Pronto. A primeira vinda, a finalidade é salvação. E é isso que o escritor de Hebreus está dizendo. Agora, a segunda vinda ocorrerá. É a que nós estamos esperando. Agora, nessa segunda vinda, ele volta para quê? Ele volta para levar a igreja para si. Escute isso. Na primeira vinda, ele vem por causa de mim. E na segunda vinda, ele volta por causa de mim. Jesus já só veio aqui por causa de mim. Por causa de você. Dá para dar um glória? Triste da gente se ele não tivesse vindo. E triste da gente se ele não voltar. E ele só volta por causa de mim. Ele só veio aqui por causa de mim e vai voltar por causa de mim. Olha o alto valor que ele dá para mim. E para você. Na primeira ele vem e me salva. E na segunda ele fala, eu vou voltar porque eu te salvei. Amém, irmãos? Então são duas vindas claras na Bíblia. Certo? Segundo estudiosos,
a primeira vinda se cumpriu entre 300 a 400 profecias, com exatidão sobre Jesus. E existe aproximadamente mais de 1.700 profecias sobre a segunda vinda de Cristo, que vão se cumprir. Amém? Vamos lá. Na primeira vinda que Jesus esteve aqui, teve sinal ou não teve? Teve. Se lembra dos magos andando 2 anos atrás de uma estrela que na verdade era um planeta? Sinal. Uma virgem da luz é uma criança. Isso é sinal. Segunda vinda, que estamos por esperar, tem sinais. Primeira vinda, teve profecia. Segunda vinda tem o quê? Profecia. Então, se teve sinal na primeira, teve profecia e se cumpriu, certo é que a segunda tem sinal e tem profecia. Vai se cumprir. Amém? Então vamos lá. Os sinais da vinda de Cristo. O Evangelho segundo escreveu Lucas afirma que os sinais são coisas espantosas e grandes. Olha a expressão bíblica. Haverá grandes terremotos, olha a expressão grande. Fomes, pestilências em vários lugares. E coisas espantosas e grandes sinais do céu. Amém? Vamos aqui agora. Grupos de sinais. São 8 grupos de sinais. Se o irmão chegar na apostila que eu trouxe ali sobre os sinais e a vinda de Cristo, sinais na natureza eu coloco 4 sinais para se ler. Um deles muito claro hoje são os terremotos. Lucas 21, 11. Recentemente tivemos um, não foi isso, irmão? Você sabe que tem abalos sísmicos que nós não sentimos, mas existem. Existem terremotos poderosíssimos e tem abalos sísmicos. Se calcula que daqui a 20 anos nós teremos aproximadamente, quase por ano, entre 1.000 a 3.000 abalos sísmicos e terremotos. No século XV, foram apenas 10. Continuando, sinais na natureza. Aí temos sinais na área social, que está catalogado ali, na apostila, 8 sinais para a área social. São grupos. Não são sinais, são grupos. Um deles muito claro, há guerras. Não precisamos falar que o Rio de Janeiro vive em guerra. É uma guerra urbana, mas é uma guerra. E recentemente falamos de Ucrânia e falamos também de Rússia, que é uma preparação para o Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39. Israel também. Atualmente, desde quando Israel se tornou nação, nunca parou de guerrear também, né? 48, 14 de maio se torna nação, em 49 ele já teve de entrar em guerra. Menos de um ano Israel venceu uma guerra. Depois de 54, depois de 67, quando Israel toma a parte ocidental de Jerusalém, no dia 7 de junho de 1967, guerra de baioneta, porque era proibido em Israel dar tiro. Então, os soldados de Israel vencem os soldados jordanianos que defendiam a outra parte e a anexa. Por isso que Israel tem um termo que eles utilizam. Jerusalém é a capital indivisível de Israel. Ok? A guerra de 73, que é a guerra de Yom Kippur. Depois a guerra de 82, aí vai embora.
Israel luta contra as intifadas, que é a guerra dos terroristas. É chamada de intifadas, porque eles utilizam pedras, utilizam estiletes. Certo? Mais à frente você vê Israel contra vários grupos terroristas e, atualmente, a guerra em Gaza e agora, recentemente, os ataques do Irã. E hoje já se fala que o rei da Jordânia liberou o espaço aéreo dele para que os caças israelenses atravessem e cheguem até o Irã. O irmão sabe que os melhores pilotos do mundo são israelenses. Até os americanos e todos os europeus aprendem com eles. Entenderam, irmão? Eles conseguiram, feito lá para o ano de 80, eles conseguiram atacar o Iraque, destruir todo o potencial atômico do Iraque, e quando eles foram detectados, Israel já estava voltando com a sua artilharia, né? No caso, os seus caças. Entenderam, irmãos? Então é um povo aguerrido. E tem motivo, né, irmão? Ou eles se defendem, ou eles são extintos. É a lei da sobrevivência. Ok? Mas isso, o cristão, outro detalhe que o senhor tem que estudar muito sobre Israel, porque Israel é o grande sinal de Deus para a igreja, tá? Não tem outro sinal maior para a igreja do que esse. Mas vamos continuar. Continuando, nós temos ali sinais na vida religiosa. Aí você tem 6 sinais que eu cataloguei. Aí você tem aumento dos zombadores, aumento de falsas doutrinas, porque tem doutrina que nasce falsa lá fora e vem aqui para dentro. E tem aquelas que estão dentro daqui, ó. Tem gente falando besteira em seminário, em faculdade de teologia e até nos púlpitos. E tem muita gente achando, caramba, o cara descobriu um negócio maravilhoso. Não, é uma heresia. Ok, irmãos? Então, preste atenção. E o detalhe, heresia fede. Por isso que todo cristão estudioso da Bíblia fica assim, ó. Está fedendo. É mentira. Agora, primeira lei para diagnosticar mentira. Uma certa vez, lendo a revista Super Interessante, que eu sou amante da Super Interessante, fizeram uma pergunta a um estudioso sobre cédulas, como ele diagnosticava a nota falsa. Ele falou assim, eu só estudo a nota verdadeira. Se eu conhecer a nota verdadeira, eu sei qual é a falsa. Cristão, às vezes, fica preocupado em estudar sobre heresias. Eu também estudo, tá, irmão? Onde eu fiz até uma compra pelo ICP. Né? Comprei toda a coleção de ICP, que é o Instituto Cristão de Pesquisa, 7 livros. Não pude nem trazer porque eu estava vindo para cá, mas quando eu voltar eu pego. Nós temos que aprender a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, porque quando nós estudamos a Bíblia, a gente sabe qual é a mentira. Vamos continuar aí, ó. Outra, o ecumenismo, que é a reunião de várias religiões formando uma só. São alguns exemplos. Mas tudo tem referência, tá, irmão? Sinais na igreja. Quais são os sinais na igreja? Apostasia. Gente se desviando. Gente se esfriando. Apostasia doutrinária. Pessoas que não pregam mais genuíno evangelho. Até na parte musical, que tem uns hinos estranhos aí, tá, irmão? É falta de doutrina. O cara não conhece Bíblia, diz que está compondo um ano para Deus, e quando tu pega a letra do hino, pega a Bíblia e fala, calma aí. Continuando. Materialismo generalizado entre os fiéis, aqueles que estão mais preocupados com a sua vida material do que com a sua vida espiritual. Tudo isso. Aí temos derramamento do Espírito Santo, a promessa de um grande avivamento para a igreja e a evangelização mundial. Sinais na área moral, o aumento das imoralidades, ele coloca tudo aí. Tá? Pregação por pornografia,
Hoje, o avanço das práticas homossexuais, quem diria, entre aspas, a igreja cristã, inclusiva, o termo bonito é inclusiva. Eu vejo a Bíblia pela óptica de Cristo, e Jesus ama todo mundo, é assim. Está entendendo, irmãos? Ok? Vamos lá. Sinais nas alianças políticas, aliança dos reis do Oriente, a formação em bloco do comércio comum europeu, que vai ser o berço para o anticristo, a união da Rússia e seus aliados, tudo na Bíblia. Sinais na tecnologia, um deles é o aumento dos sinais. Sinais em Israel, tá certo? Israel se torna nação, está lá em Lucas 21, né? Lá para o seu versículo 29 e 30, quando Jesus fala. Aí fala sobre um movimento antissemita, que é uma perseguição contra o povo de Israel. E queira ou não queira, o nosso governo é antissemita. Não o nosso governo, alguns do governo são antissemitas. É o ódio à raça. Ok? É racismo. E vamos embora. Ok, irmãos? Existe na lei, existe na Bíblia a lei do retorno, ou seja, todo israelita pode retornar para a sua terra. A Bíblia fala sobre essa lei. Jerusalém como um cálice de tontear e uma pedra pesada, Zacarias. Ou seja, o grande problema diplomático do mundo é Israel e os palestinos. Ou seja, quando você estuda os sinais da vinda, você fala, meu Deus, está tudo aí, está muito claro diante dos nossos olhos. E nós temos que estar aí bem alerta, porque Jesus Cristo está voltando. Amém, irmãos? Vamos aqui, essa parte final, que é sobre a volta de Jesus. Vamos lá. É eu que tenho que apertar aqui, né? Isso aí, meu jovem. Certo? Aqui o irmão tem o seguinte. Quando falamos sobre a volta de Cristo, eu falei sobre as duas vindas, correto, irmão? Correto? Uma ocorrida, e agora eu falo sobre a volta de Cristo. A volta de Cristo, que estamos por esperar, é dividida em duas fases. Pastor, cada vez o negócio vai ficando mais complicado, é por aí. A Bíblia não é complicada, a gente estudar, daqui a pouco fica tranquilo. Primeira fase é chamada de arrebatamento. A segunda fase é chamada de volta gloriosa. Aqui, irmão, a igreja é arrebatada no céu. O que acontece no céu? Lembrando que eu já falei, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Essa permanência lá é de 7 anos. Então, entre o arrebatamento e a volta gloriosa, nós temos 7 anos. Entendido? Que no céu a igreja, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. E na terra, grande tribulação. No final da grande tribulação, ocorre a volta gloriosa. Por isso que se fala que a segunda vinda é dividida em duas fases. Arrebatamento ou rapto, volta gloriosa, também chamada de revelação, ou volta com grande poder e grande glória. Certo? Agora vamos aqui apenas observar para a gente ter uma nitidez de distinção. Vamos lá. O arrebatamento. Jesus virá para as botas. Então Jesus vem buscar a noiva. Então Jesus é o quê? O noivo. Jesus virá até os ares. Ele não coloca o pé na terra. Ele fica nos ares. O Espírito Santo reúne a igreja, leva a igreja até os ares. Nos ares passa para a mão do noivo e o noivo leva para o céu.
É mais ou menos casamento. O noivo fica numa parte, aí vem o noivo, vem o pai da noiva trazendo a noiva e passa para a mão do noivo. A partir daquele momento, o noivo a toma e a leva para o altar. É mais ou menos isso. Na terra, o Espírito Santo reúne a igreja e leva a igreja até os ares. Nos ares, Jesus a toma e introduz no céu. A noiva entendendo, nesse tempo, ela já segue sendo preparada pelo próprio noivo. Na verdade, quem nos prepara é o Espírito Santo, né? Está moldando a gente. Vamos lá, irmãos, continuando. Jesus virá para nos levar antes da grande tribulação. Pelo menos esses 3 versículos te dizem que a igreja não passa pela grande tribulação. Tem mais, mas esses 3 são claros. Ok? Cristão não pode falar, a igreja não passa pela grande tribulação, o cara me prova. Aí tu chupa dedo. Só ali já vira doutrina. Tá vendo? 3 textos, tem mais. Vamos lá. 4º ponto. Jesus virá e será oculto. O que é isso? O mundo inteiro não vai ter conhecimento. Só a igreja e quem da igreja participar, irmão. A igreja vai subir. Agora, escute o que eu vou dizer. Mas nem todos os crentes vão subir. A igreja, irmão, está garantido, a noiva vai subir. Mas nem todo crente. Eu tenho que estar muito esperto. Não é porque eu aceitei a Jesus, está carimbado. Não, eu tenho que viver de forma digna para morar lá. Então o negócio é mais estreito do que a gente pensa. Mas isso é sobre arrebatamento. E outro professor que vai se poder falar mais para o irmão. Vamos lá. Jesus virá como a estrela da manhã. Por que a estrela da manhã? Ela antecede o sol. Jesus virá para os seus. E ele só leva o que é dele, irmão. Arrebatamento, Jesus só vem levar o que é dele. Ele não vai levar intruso e não vai roubar ninguém. Ele vai falar, você é meu, você vem. Você não é, fica. E sabe qual é? Por isso que Paulo fala que o Espírito Santo é selo. O que é o selo? É a marca de propriedade. Deus lá no céu, ele bate o olho aqui embaixo e fala, é meu. É meu, é meu e é meu. Por quê? Espírito Santo na nossa vida. Quem não tem o Espírito Santo não é dele. Mas quem tem já está marcado. E quando ele voltar, ele só pega o que é dele. Desde a antiga aliança, a gente vem recebendo as marcas. Isso aí. E por último, Jesus virá e haverá grande alegria. Isso é arrebatamento. Tá certo? É o próximo episódio. Sinais da vinda e arrebatamento. Lembrando, é a ponte que vai nos tirar da terra e vai nos levar para onde? Para o céu. Lá no céu, aqui, irmão, tribunal de Cristo, onde vai ser julgadas as nossas obras, não o meu pecado, as minhas obras. É aquela perguntinha que Jesus vai fazer. Aqui, ó, tu trabalhou para mim? Ou você só gostava de chegar e sentar no banco da igreja e não fazer nada? Tu é o crente trabalhador ou aquele que não fez nada? Mas eu estou salvo, legal, mas não tem galardão porque você não trabalhou. Aí, quem trabalhou? Primeiro, fez obras? Fez. Segundo, vamos analisar a qualidade das obras. E terceiro, a motivação das obras. Você fez por quê? Pastor, eu fiz porque eu queria aparecer. Eu fiz porque eu queria um emprego na igreja. Mas isso é tribunal de Cristo. E no céu, depois, bodas do Cordeiro. Aí vai se dar o casamento da igreja, irmão. É uma benção, irmão. Bíblia é uma benção. Quando a gente estuda, a gente só vai ficando no aperto.
Eu estou querendo ir. Já foi. Obrigado, meu jovem. Ó, volta gloriosa. Então a igreja está lá no céu, bodas do Cordeiro, e na terra grande tribulação. No final da grande tribulação é o final das bodas. Aí o que vai acontecer? Próximo evento, volta gloriosa. Revelação, e todo olho o verá. Apocalipse 1:7 é volta gloriosa. E vi quando no céu veio o Filho do Homem com grande poder e grande glória. Então é volta gloriosa, revelação e volta com grande poder e grande glória. Pronto. Aí olha a diferença. Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No arrebatamento, ele é o noivo. Aquele já é Rei dos Reis e Senhor